Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Hoje foi o recebimento do habeas corpus do Luiz Inácio Lula da Silva pelo Supremo Tribunal Federal. Julgamento da admissibilidade ou não do habeas corpus. A ministra Carmen Lúcia merece uma condecoração, porque ela deveria entregar o Supremo, mas não cozidinho do jeito que ela fez. A nação agradece, ministro, e que Deus a abençoe. Hoje se comprovou, sem sombra de dúvida, o que nós vínhamos afirmando praticamente em todo o procedimento da intervenção, que a nação está sem foro de socorro no regime, porque perante qualquer poder, a qualquer autoridade, peticiona ao próprio bandido ou a protetor dele. Se o Supremo Tribunal Federal é uma corja de safados, é claro que daí para baixo existem exceções. Existem grandes magistrados nessas exceções. Dentro da área da Justiça Federal, por exemplo, temos uma equipe de grandes magistrados. Mas, no Supremo Tribunal Federal, como bem destacou hoje o grande ministro Luiz Fux, o reconhecimento da nação, ministro, que ele é um magistrado e decidiu como magistrado. Os demais, que são enxertos ali dentro, com exceção de Marco Aurélio de Mello, que também é magistrado, o restante tudo é enxerto. E os piores enxertos ali foram os implantados por Lula, Dilma e Temer. Não sendo necessário acusação, basta apenas ter cultura. A pessoa culta e que frequentou a igreja, fez primeira comunhão, ou crisma, ela aprendeu que não tira-se água limpa de fonte suja. Não se tira água potável de fonte podre. Então é claro que advogados, ex-advogados do PT, defensores de Luiz Inácio Lula da Silva, enxertados no Supremo Tribunal Federal por ele, por Dilma, por Temer, é água saída de fonte podre, porque não há mais coisa mais podre, mais imunda no sistema biológico solar do que essas espécies que a procriação brasileira produziu.
Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Vana Rousseff, praticante de aborto na prostituição da guerrilha, Michel Miguel Elias Temer Lulia. Não tem coisa mais podre do que isso. Então é claro que de fonte podre só pode ter saído podridão. Um podridão tão podre que não tem um mínimo de responsabilidade ética pela instituição do Supremo Tribunal Federal, que antes dele era considerado sagrado. Eu, frequentador assíduo do Supremo, não sou afeito a gravata e a paletó, mas eu tinha no carro esses apetrechos para adentrar o Supremo. Era um pequeno sacrifício de aparência que eu prestava à instituição. Ali a gente entrava com o convencimento de que estavam os monstros sagrados do direito, que depois na Constituição de 88, que eu ajudei a escrever, colocamos lá no artigo 101, para chegar ao Supremo, era preciso que o jurista, pelo menos com um doutorado em direito, se qualificasse por notável saber jurídico e reputação ilibada. Isto já dizia, dificilmente deveria sair um ministro do Supremo Tribunal Federal do meio político. E hoje essa corja se manifestou exatamente como o Conselho Nacional de Justiça já tinha denunciado a nação no veredicto proclamatório da Corregedora Nacional de Justiça, ministra Eliane Calmon. Vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. Bandidos se escondem atrás da toga. Era preciso que nós tivéssemos isso, um retrato evidente, incontestável. E coube a grande ministra Carmen Lúcia oferecer isso à nação, neste momento em que estamos encerrando a história do subdesenvolvimento do Brasil, de 1500 a 2017, para começarmos a instalar, a partir de qualquer momento, a grande civilização brasileira que começamos em 1964. Com esse período que nós chamávamos de suicídio de poder da bandidagem comunista terrorista, que iam acabar como se acabaram agora, depois de terem roubado tudo o país, roubado tudo que podiam roubar, destruído tudo que podiam destruir, então iam se acabar pelo suicídio de poder. Está acontecendo aí. Uns acusando os outros, e no final das contas é um suicídio geral. Mas é engraçado. Homens, ou seja, bandidos terroristas, porque o que eles fizeram hoje foi um atentado terrorista contra a Constituição. Já que Estado democrático de direito não existe mais.
desde o dia 31 de agosto de 2016, quando a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal, num violentíssimo golpe de Estado terrorista, entrincheiraram o bandido, terrorista, ladrão do país, genocida, Michel Miguel Elias Temer Lulia, na instituição da Presidência da República, em situação de esbulho da instituição e usurpação do respectivo cargo. Ali, o Supremo Tribunal Federal efetivou a sua fusão com o Congresso Nacional na corporação terrorista de apoio do Estado paralelo terrorista de bandidos que se instalou e que veio a ficar identificado no dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo tomou posse na instituição da Presidência da República, me instituindo interventor constituinte, em cuja função estou investido do governo, que compreende a administração pública, do Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas e da Magistratura de Estado. Aqui estou falando como magistrado de Estado, porque menciono o Supremo Tribunal Federal na condição de Corte Constitucional, instituída para cuidar do processo social, e Corte Constituinte para cuidar do processo histórico, nos casos em que o povo surja de ruptura do Estado Democrático de Direito na fusão do voto com a bala no mandato patentes de presidente da República. Nesses casos, para que o interventor que o povo institui não fique absoluto ou não exerça a investidura com feição de ditador constitucional ou ditador no exercício da Constituição, nós instituímos o Supremo Tribunal Federal com duas investiduras, essa de poder constitucional, judiciário, e a de poder constituinte institucional. Judiciário pressupõe contraditório, que termina por decisão, amparada no poder de coação do Estado. Institucional quer dizer poder constituinte, que não tem nada acima dele, porque é dele que emerge a Constituição. E ele é constituído, ou seja, formado, de três elementos materiais, porque tudo
que regula a vida inteligente tem de ter uma origem material. Um lugar de onde ele surja que a gente possa palpar com um dos nossos sentidos. Então, os elementos materiais que dão origem ao poder constituinte são nação, território e soberania. Esses três elementos somados formam o povo. Povo, cidadania e poder constituinte dizem a mesma coisa. Inclusive, quando nós escrevíamos a Constituição, ao estabelecermos o poder constituinte como equipamento de autodefesa da Constituição, levamos bastante tempo escrevendo. E aí, um dos monstros sagrados do constitucionalismo que nos supria, nos esclareceu, desde os 10 mandamentos até agora, pela semântica jurídica através dos tempos, que povo, cidadania e poder constituinte diziam a mesma coisa. Então nós tínhamos inclusive escrito lá no artigo 1º, inciso 2º, poder constituinte ficava feio. Aí foi então que reduzimos, tiramos aquilo, dizia a mesma coisa, colocamos cidadania. Cidadania quer dizer a pessoa natural que recebe um título de eleitor. O título de eleitor é o título de cidadão, ou seja, de membro do poder constituinte. As outras pessoas que não têm título de eleitor, eles são membros da nação. Aquele que tem título de eleitor, ele é membro da nação no poder constituinte. Ou seja, ele é membro do poder constituinte e ele é que encarna em poder a nação toda. Daí nasce a Constituição. Na Constituição, então, nós colocamos lá, isso escolhendo em todo o constitucionalismo institucionalizado no mundo, e então decidimos como o dogma fundamental da civilização brasileira a dignidade da pessoa humana, não a vida, e nem a liberdade. É a dignidade da pessoa humana. Porque se a pessoa não tiver dignidade, ela não saberá o que é liberdade e nem o valor da vida. Para ela saber que ela é um ser biológico, ela tem de saber que é suprida de dignidade. Ou seja, dignidade, espiritualidade, moralidade, personalidade também dizem a mesma coisa. Espírito encarnado, ou o indivíduo biológico formado de uma composição físico-química que começa na fusão do espermatozoide com o óvulo, e ali a mãe, então, suprindo a geração uterina, oferece a Deus mais um no seu propósito de povoamento da eternidade.
Por isso é que a mulher, nas civilizações espiritualmente desenvolvidas, ela é respeitada como a deusa da criação, é a fonte da vida. E é engraçado que 2 ou 3 nações civilizadas só se encontra isso. Mas se encontra essa respeitabilidade à mulher em quase todas as populações que nós chamamos de primitivas, de selvagens. E mais engraçado ainda, ela é presente nas famílias dos animais e em quase todos os insetos que vivem agregados. E aí o homem quer se dizer o dono absoluto da terra. Estou falando isto aqui para dizer que quando nós colocamos na Constituição o notório saber jurídico para a pessoa ser magistrado no Supremo Tribunal Federal, isso pressupunha não apenas domínio da ciência jurídica, não de um cursinho de bacharelato aí de ler livro durante 5 anos lá e sair de lá com o apelido de doutor. Não, o cientista do psiquismo humano, o matemático da intelectualidade humana. Esse é que nós imaginávamos que ia ser o magistrado do Supremo Tribunal Federal. E então, ele tem de ter cultura. E cultura quer dizer domínio da vida civilizada. Conhecer tudo o que a humanidade armazenou no seu acervo de conhecimento durante o seu processo histórico. Fazia 8 anos que eu não investia alguns minutos da minha vida para assistir sessões em tribunais, porque não tive tempo mais durante esse percurso, porque em alguns tribunais e em alguns juízos eu sinto ainda um prazer enorme de ver o desempenho dos magistrados. Mas desde que o PT assumiu o poder, e aí mudaram a gramática, porque os jornalistas lá fora começaram a reclamar que a língua mais difícil de ser traduzida no mundo era o português falado pelo presidente do Brasil. Ao invés de botarem o analfabeto na escola, modificaram a gramática, adaptando o português ao linguajar do Lula. E aí, isso contaminou como uma doença ruim, contaminou as escolas, contaminou as universidades e acabou, é claro, apodrecendo o Supremo Tribunal Federal. Os ministros que nós temos hoje lá, pelo que eu vi hoje, não entendem nada de semântica, de hermenêutica, de retórica, de dialética, enfim, não são diferentes do Lula. E se Jesus estivesse lá, eu tenho certeza que ele ia sair esbravejando como ele fazia no tempo dele.
dizendo: sepulcros caiados, brilhando, aquela capa preta por fora, para dizer que são o túmulo da escolaridade do Brasil. Não expresso nobreza, não expressa respeitabilidade, expressam luto. Luto do quê? Luto da cultura brasileira, luto do saber jurídico brasileiro, luto da intelectualidade brasileira, luto da inteligência brasileira, luto da hombridade, da honradez e do caráter. Mas a nação não precisa se desesperar. De 11 elementos lá de dentro, a nação se orgulha. Se revelaram 3 que não têm absolutamente nada em comum com os demais. O ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia. É claro que entre 3 tinha de haver uma mulher. O meu respeito em nome da nação e a tranquilidade da nação de que, quando eu meter na cadeia sob acusação de atentado terrorista à Constituição do Brasil, que cometeram hoje, comigo de testemunho, a limpeza que isso vai significar no início do Brasil novo que está saindo aí, o povo não tenha dúvida de que esse decreto não vai necessitar de persecutório para revelar culpa, para revelar o bandido, porque eles são confessos. Só um corpo terrorista, diante do artigo 101 e 102 da Constituição da República, poderia fazer o que esses elementos fizeram hoje. Não prejudicaram em nada a nação, não, pelo contrário. Repito, a ministra Carmen Lúcia, que certamente vai receber por homenagens múltiplas o reconhecimento e a gratidão da nação, entregou cozido para que a Papuda, e isso poderá ocorrer dentro de poucos dias, receba hóspedes ilustres. E vamos permitir que eles levem as capas deles para lá. Vão vestidos do jeito que estavam hoje, para agredir a nação do jeito que agrediram, para agredirem o direito do jeito que agrediram. Para me pisarem na cara do jeito que me pisaram. Porque além de jurista, além de advogado, eu sou escriba da Constituição. E não a escrevi para bandidos escondidos atrás da toga,
em formação de quadrilha com o bandido, terrorista, apátrida, genocida, ladrão do país, condenado a 11 anos e 1 mês de cadeia, me pisotearem na cara. Não me sinto totalmente lambuzado, porque tenho 3 semelhantes lá dentro. A ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Roberto Barroso, que antes de entrar lá era um excelente advogado, um respeitável docente, e o magistrado Luiz Fux, que fez questão de se identificar no podridão em que se movimenta. Eu sou magistrado de carreira. Qual é o fundamento que eles colocaram lá para o habeas corpus? A liberdade. A liberdade é de quem? A liberdade de um bandido, terrorista, apátrida, genocida, responsável por mais de 11 milhões de pessoas eliminadas nesses 15 anos de terrorismo que ele implantou no país, matando 94 pessoas por dia nos corredores de extermínio do SUS, 174 pessoas por dia nos arraiais de extermínio da bandidagem comum. Os seus asseclas, apelidados de ministros, de magistrados supremos, diziam com a boca cheia, até o final, o bem supremo que estava a salvação pelo Supremo Tribunal Federal era a liberdade de um cidadão que estava sendo ameaçado. Vocês imaginam qual foi o meu sofrimento durante todo esse tempo aí? Para não pegar um cafajeste daquele pelo cularinho e lhe amassar o nariz. Porque era uma ofensa muito grande. Uma ofensa muito grande para a nação brasileira, para o povo brasileiro que está personificado em mim como seu magistrado supremo. Mas eu me aguentei. Graças a mais de 50 anos mandando o bandido de volta para o inferno, aprendi a me controlar. E devo isso ao exército, onde foi fundo na construção do meu disciplinamento. A Constituição que eu ajudei a escrever estabelece não a liberdade, já falei, e nem a vida como bem supremo do cidadão e da cidadã brasileira, mas sim a dignidade da pessoa humana. E isto, um bandido, ladrão do país, condenado a 11 anos e 1 mês de cadeia, não tem mais. Não tem dignidade. Um bandido dessa espécie. E afrontaram também os magistrados da Justiça Federal. Magistrados que estão com o povo, desde que nós começamos a caminhada
para o Palácio do Planalto para acabar com essa situação. Senhores magistrados do Tribunal Federal da Quarta Região, senhor magistrado Sérgio Moro, acredite, a nação está sofrendo com vocês. E eu, evidente, sofrendo por todos. Mas tenho certeza, a bandidagem terrorista que estava entrincheirada no Supremo Tribunal Federal, hoje se manifestou confessa à nação. Vão sobrar 3 lá dentro. O resto terão boa hospedagem na Papuda. Lá vão aprender que a Constituição que eles mencionaram várias vezes hoje não admite, primeiro, que um bandido condenado 2 vezes e que vai ser condenado até os últimos recursos, anule a dignidade da justiça, anule o notório saber jurídico dos juízes, anule a reputação ilibada dos magistrados que o condenaram, em cima de fabulosa prova técnica, mas que nem precisava isso, porque hoje, para se condenar um bandido no Brasil, você tem o corpo de delito do país, com mais de 11 milhões de pessoas assassinadas, na base de 94 pessoas eliminadas por dia. 88,9% da nação doente por estresse, depressão, nervosismo, medo, insegurança jurídica, insegurança pública, insegurança nacional, insegurança econômica. Como disse o magistrado Sérgio Moro para o bandido Lula e mandou o defensor dele calar a boca. Eu não preciso de prova técnica. Eu quero apenas te ouvir. Nenhum magistrado precisa disso. O corpo de delito aí é mais do que suficiente para levá-los à corte marcial. Só que 9 ministros do Supremo Tribunal Federal não sabem disso. Esses mesmos ministros que consagraram, aliás, criaram a instituição do domínio do fato. É a instituição do domínio do fato que abrange o corpo de delito do país, que dispensa a prova técnica, dispensa a prova do contraditório para a formação de culpa. A culpa está formada na cara do bandido, diante da sua vítima, que é a nação inteira, como hoje se espalhou, se espantou ou se estampou na cara
da bandidagem escondida atrás da toga, defendendo o seu chefe. O seu chefe que não precisa se tomar o depoimento dele em delação premiada, porque eu já colecionei aí mais de 20 declarações dele pelo Brasil afora, dizendo que se o Supremo Tribunal Federal não o libertasse hoje, ele ia entregar todo mundo. Não ia sobrar ninguém. Ia cair a República. Você precisa ouvir ainda esse bandido? Ele confessou tudo. E resultou a confissão dele consagrada pelo Supremo. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Vossa Excelência prestou um extraordinário serviço à pátria. Amanhã estará no bloco da intervenção a medida que eu estou tomando nesta prosa que estou adiantando agora. Porque é preciso que essa bandidagem, que ainda estão pensando que se ocorrer alguma coisa estranha, vai ser apenas mais uma desavença, como foram as 92 desavenças até a Revolução de 64, estão enganados. Agora, nós vamos começar a construção da civilização brasileira. E dentro da construção da civilização brasileira que começa agora, nós já temos a convicção de que não precisamos de bandido em nosso meio, em nenhum campo da nossa existência. Muito obrigado. Bom repouso para todos.